Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos! Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Nossa equação de humanas de hoje é buscar compreender quais motivações levaram alguns países europeus a se enfiarem em frágeis embarcações largados no meio de um oceano desconhecido, em viagens tantas vezes sem volta. Afinal, por que navegar foi preciso? Vamos compreender essa questão? Vem comigo! Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe Equação de humanos. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O poema de Fernando Pessoa retrata o contexto histórico das grandes navegações que ocorreram nos séculos XV e XVI. O épico poema também retrata as dificuldades do percurso que os navegadores e suas famílias encontravam além mar. O fato é que, apesar de toda a dificuldade, navegar foi preciso. E para navegar, o homem teve que mudar sua mentalidade. O homem da Idade Moderna rompe com a mentalidade medieval. Nos tempos modernos, o homem se caracterizou pela competitividade e pela ambição, pela ganância da conquista. Por isso, navegar foi preciso não só pelo espírito aventureiro da época. Haviam outros motivos para que alguns países europeus se aventurassem em grandes expedições marítimas. Lembram das cruzadas? Aquelas expedições militares que buscavam o Oriente dominado pelos muçulmanos entre os séculos XI e XIII. Os cristãos europeus não conseguiram vitórias efetivas nem reconquistaram Jerusalém, mas em compensação descobriram um mundo novo de sabores, cores e perfumes que vinham do Oriente, do comércio das Índias. Era a alta tecnologia que eles buscavam, professor? Não é nada dessa tecnologia que você está imaginando. Estamos falando do comércio das famosas especiarias, que nada mais eram que temperos como cravo, gengibre, a canela, pimenta, açúcar mascavo, condimentos que melhoravam o sabor e conservavam os alimentos. Hoje, esses produtos são muito simples e podem ser encontrados até na vendinha aí da esquina de sua casa. Mas na época eram raríssimos, por isso que eram tão valiosos. Tinham que ser trazidos do distante Oriente. Mas uma coisa tem que ficar clara aqui. Não era a única coisa que os europeus buscavam naquelas viagens. Eles também buscavam algodão da Índia, tapetes persas, pérolas japonesas e porcelana e seda da China. Lembrando que as Índias eram como os europeus chamavam o Oriente Asiático. As cidades italianas de Gênova e Veneza foram as primeiras a aproveitar o comércio desenvolvido no Mediterrâneo. Eles compravam mercadorias orientais trazidas por árabes e vendiam na Europa. Isso quer dizer que árabes e italianos tinham um monopólio desse comércio. Por causa da exclusividade, ficava difícil para outro país europeu fazer o mesmo tipo de comércio no Mediterrâneo. Coube a outros países buscarem novos caminhos, ou seja, tentar chegar à Ásia, contornando a África pelo mar. O problema era que ninguém tinha feito isso antes. Diz aí, professor, vale a pena tentar um comércio com o Oriente por um caminho tão desconhecido e tão distante como era esse pelo mar? Sim, porque as rotas comerciais tinham grandes problemas que encareciam os produtos.
Por exemplo, os assaltos, os grandes impostos, grande número de intermediários e a dificuldade do transporte terrestre. Mas temos que compreender quem queria se aventurar pelo tenebroso, o desconhecido Oceano Atlântico. As grandes navegações demandavam muita coragem daqueles que se lançavam ao mar. Isso porque, no século XV, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Imperava a ideia de que a Terra era plana e que durante a viagem os navios poderiam encontrar o fim do mundo. Além disso, havia o temor que os oceanos eram habitados por seres fantásticos, sereias e monstros horripilantes, que a qualquer momento podiam engolir os navios ou fazer coisa pior. Para concretizar essa aventura, era preciso de uma grande rede de apoio. Rede essa composta por burgueses, comerciantes, dos reis absolutistas que sabiam o desenvolvimento do comércio, que ajudavam a alcançar os objetivos mercantilistas. Essa rede de apoio também contava com a poderosa Igreja Católica, temia com a presença islâmica em seus territórios. Era uma chance de dar um fôlego ao cristianismo, em função da perda de fiéis ao longo da Reforma Protestante. Portanto, meus amigos, as navegações do século XVI e XVII tiveram vários significados além do econômico. E nessa grande aventura, um pequeno país europeu se cobriu de glória. Professor, eu pensei que o único grande sucesso de Portugal era o CR7, o Cristiano Ronaldo. Por que o Portugal tão pequenininho foi o primeiro a fazer sucesso nas grandes navegações? Bom, existia a tradição dos pescadores que pescavam bem longe da costa e aprenderam muito sobre o mar. Lisboa era uma importante cidade portuária com uma posição geográfica privilegiada. Tinha o apoio dos burgueses, tinha o apoio da Igreja Católica, tinha apoio do rei, que tinha um estado centralizado depois da importante Revolução de Avis, que deixou Portugal como o primeiro estado nacional europeu. Aí Portugal pôde sair na frente dessa corrida, dessa expansão marítima. Os navegadores portugueses, então, tinham tudo o que precisavam, principalmente um estado forte e centralizado. A expansão portuguesa começou em 1415. Eles tomaram e saquearam Ceuta, cidade comercial árabe no norte da África. A partir daí, os portugueses foram avançando cada vez mais pelo litoral africano atrás de riquezas. Em 1488, o português Bartolomeu Dias conseguiu navegar até o temido Cabo das Tormentas, ou o Cabo da Boa Esperança. Os portugueses sabiam que estavam próximos às Índias. Mas antes do final feliz dos lusitanos, a Espanha surpreendeu o mundo com as navegações do Cristóvão Colombo. Após sua unificação, a Espanha também queria alcançar o Oriente através do mar, porém não possuía os conhecimentos portugueses sobre a costa africana. Então, os reis espanhóis Isabel e Fernando arriscaram a financiar a expedição do genovês Cristóvão Colombo, homem que ganhou dinheiro viajando em navios que faziam tráfico de escravos africanos. Colombo era fascinado pelo livro As Maravilhas do Mundo do seu conterrâneo Marco Polo, aventureiro que afirmava ter viajado até a China. Influenciado por tais histórias, Colombo descobriu a América em 1492. Colombo chegou com uma ganância danada atrás de ouro, metais preciosos, coisa que ele não achou. Ele partiu de novo para a Europa sem esse grande objetivo. Ele até que retornou algumas vezes ao Novo Mundo. Mas o curioso é que até a sua morte, ele acreditou que tinha descoberto o caminho das Índias Orientais. Apenas no começo do século XVI, o navegador Américo Vespúcio demonstrou que, na verdade, Colombo havia encontrado um novo continente. Aos poucos, ao longo do tempo, os cartógrafos começaram a chamar o Novo Mundo de América.
A ideia acabou pegando e o nosso continente ganhou esse nome em homenagem ao Vespúcio. Então, professor, Portugal navegou e morreu na praia? Nada, depois de décadas de expedições no litoral africano, os portugueses em 1498 alcançaram as Índias. Foi a expedição de Vasco da Gama. Este almirante praticou comércio com os indianos e levou uma carga de especiarias de volta a Portugal. Esta carga lucrou 6.000% na revenda das especiarias. Um baita negócio. Depois de meses no mar, o lucro era de 60 vezes maior que o investimento inicial da viagem. Para garantir o monopólio do caminho marítimo das Índias, os portugueses lançaram a frota chefiada por Pedro Álvares Cabral em 1500. Pelo meio do caminho, diz ele ter encontrado o Brasil. Na verdade, Portugal acreditava na existência de terras no Atlântico. Caso contrário, não teriam pressionado tanto o Papa Alexandre VI a modificar a bula intercoetera, porque essa bula deixava de fora os portugueses do mundo encontrado por Colombo. A assinatura do Tratado de Tordesilhas, anos antes de Cabral ter tomado posse das terras onde hoje é o Brasil, demonstra que Cabral veio com um propósito bem claro nessas terras por aqui durante sua viagem às Índias. Temos que compreender de forma bem clara essa certeza. O objetivo da expedição comandada por Pedro Álvares Cabral era o comércio no Oriente. Ele queria chegar até as especiarias. E nisso Cabral teve sucesso, porque seus canhões convenceram os indianos a comercializar as especiarias com os portugueses. A França, a Holanda e a Inglaterra iniciaram sua expansão marítima depois de 1520. Não conseguiram grandes descobertas como a dos portugueses e espanhóis, mas conseguiram chegar ao Oriente e montaram importantes colônias nas Américas. De 1519 a 1522, ocorreu a famosa expedição de Fernão de Magalhães, que servia a Espanha. Ele navegou pelo sul da América do Sul, atravessou o estreito que leva seu nome e chegou ao Pacífico. Magalhães foi morto por indígenas durante essa viagem. Sebastião Elcano assumiu o comando da expedição e em 1522 chegou à Espanha. A primeira volta ao mundo chegava ao fim e estava comprovado que a Terra não era plana. Sei não. O senhor falou tanto em navegar que eu fiquei tonto. Pior que essas navegações vão cair na prova, né? Errou. Vão cair na prova, não sei. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana. E hoje podemos afirmar que navegar foi literalmente preciso. Em busca de mercado, riquezas e poder, alguns países europeus decidiram enfrentar novos mares desconhecidos. E desta forma, acabaram marcando a sua presença em todo o mundo. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula sobre a expansão marítima europeia. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.